Lucas es un médico exitoso, pero cuando mira hacia su pasado sabe que existe un vacío que necesita ser llenado. Recuerda lo activo que era en la iglesia, siempre usando sus dones y talentos para beneficiar a más personas en sus horas libres. Esther y Antonio también extrañan al doctor, que por alguna razón dejó de frecuentar las reuniones. Pero la pareja, que todavía tiene contacto con él, no se dio por vencida. Ellos ya eligieron al médico como su prioridad en el programa Reencuentro, y en los días 28 y 29 de noviembre esperan recibirlo en el templo que frecuentan. Pero saben que necesitan dar unos pasos antes de esos días. Así como ellos, usted puede hacer lo mismo para ver a alguien querido tener un nuevo comienzo. La primera etapa es buscar a la secretaria de su iglesia. Allí se encuentran los nombres de quienes hoy están alejados. El ministerio personal y la escuela sabática, que en el 2020 cumple 167 años, lo ayudarán a llegar hasta ellas. Elija a quién visitará y comience a orar por esas personas. Cuente con el apoyo del Ministerio de la Mujer en este proceso. En los próximos días restablezca o fortalezca el contacto. Cuente sobre cómo usted y los otros miembros sienten su falta e invítela a participar de una semana especial. El programa comenzará el día 20 de noviembre con un evento en vivo conducido por el pastor Luis González. Reserve la tarde del día 21 para salir e invitar a las últimas personas para la semana, que se hará de forma virtual a partir del día 22 hasta el día 27. Presentada por el pastor Luis González, también tendrá mensajes profundos del pastor Alejandro Bullón. Y en los días 28 y 29 acompañe a sus amigos hasta su iglesia y permanezca al lado de ellos en este día tan especial. Motívelos a que se preparen para el bautismo. En caso de que todavía no estén listos, continúe orando y apoyándolos en su decisión. Después, haga como Esther y Antonio, registre la decisión de quien usted ama. Y claro, comparta con quien ya tuvo o necesita un nuevo comienzo. Cuando hay un propósito, cada contacto cuenta. Cuando hay esperanza, cada gesto es único. El mundo incluso puede poner algunas barreras, pero ninguna es mayor que la palabra. Acérquese. Desafíe los medios. Entréguese a la misión. Comparta cosas buenas. Y prepárese para una vida nueva. Haga que sea divertido. Haga que parezca sencillo, pero principalmente hágalo a su manera. Pues cuando una persona cree que llevar el mensaje es lo máximo, cambia vidas. Prepárese para una vida nueva. ¿Y usted está listo para impactar una vida? Distribuya, comparta, envíe. Impacto Esperanza. ¡Viva la entrega! ¿Usted conoce a sus vecinos? Ellos lo conocen a usted. ¿Qué saben y qué piensan de usted? Si Cristo viviera en su barrio, ¿qué tipo de actitud tendría? ¿Qué pensaría la gente de él? Cada seguidor de Cristo tiene la misión de hacer la diferencia entre aquellos que lo rodean. No es suficiente que nuestros vecinos sepan que somos diferentes, que observamos el sábado y esperamos el regreso de Jesús. Tienen que sentir que nos interesamos verdaderamente por ellos, por su bienestar y felicidad. Aunque nos convertimos en una luz brillante entre nuestros vecinos de forma individual, nuestra capacidad de acción es limitada. Pero si estamos unidos y organizados en grupos como voluntarios para servir, se potenciará nuestra capacidad de acción. Por eso existen las iglesias, y en ellas la Acción Solidaria Adventista.
tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Muy buenas noches a cada uno de ustedes que se dieron cita en esta congregación. También buenas noches a los amigos que nos acompañan. Esperamos que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes, a sus hogares, sus familias. Y que o mensaje de hoy pueda ser un mensaje de esperanza para aquellos que están buscando luz en la palabra de Dios. Vamos a orar primero, para que así el Espíritu de Dios guíe nuestro entendimiento en esta palabra. Oramos. Senhor, Santo Deus, querido Padre Celestial, nos dirigimos a Ti através dos méritos de Jesucristo, pedindo-te sabedoria, pedindo-te entendimento em Tu palavra, que a luz deste Evangelho, Senhor, possa golpear a los corações sinceros que estão buscando-te Tu santa palavra. Que esta luz de Tu Evangelho possa ter o mensaje que cada um de nós necessitamos. Quédate con nosotros en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hoy nosotros vamos a estudiar entonces el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Ya me está dando nostalgia en realidad, porque nos estamos acercando al final de nuestro seminario, ¿sí? Y así progresivamente, pero espero que haya sido una bendición para ustedes. A mí personalmente me ha servido muchísimo.
estudiar os temas, escuchar os temas, aprender juntos. Ha sido uma experiência nova para mim em o livro de Apocalipse. E espero também que os amigos estejam gozando desta bendição. E o tema de hoje é os três ángeles e seus mensagens. Isto é o que descreve então a palavra de Deus em el capítulo 14 do livro de Apocalipse. Alguns expertos dizem que este é o coração do evangelho de Apocalipse. Também são três mensagens distintos com uma mesma tônica, a que vamos estudar a continuação. Então, se mantenha sua Bíblia aberta, meu querido amigo, em Apocalipse capítulo 14. Sim? Aí, então, aí há mensagem de advertência, de urgência. Vamos prender esse aparato e avançamos. Então, a modo de introdução, se habla que esse mensagem é o coração do mensagem que está em o livro de Apocalipse. É o mensagem de los três ángeles. É um capítulo que marca um importante cambio. Desse ponto em adelante, Juan começa a descrever os acontecimentos futuros. Agora falamos de escatologias, de lo que vai a passar. ¿Sí? É a primeira vez que Juan menciona o nome Babilônia em o livro de Apocalipse. É no capítulo 14. Então, do versículo 6 ao 12, são chamados então os três mensagens angélicos. É um eco de Mateus capítulo 24, versículo 14. ¿Por quê? Porque o Senhor Jesus dijo que o evangelho del reino, o evangelho eterno, seria predicado em todo o mundo. Então vendria o fim. Esses três ángeles fazem esse mesmo eco, esse mesmo mensagem do evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e pueblo. Então, eles apresentam esse mensagem a cada pessoa. É dizer que um ángel é um heraldo, é um mensageiro. Sim, a modo de compreensão, para partir estudando sobre os ángeles, é necessário entender que vem do grego angelos, que significa mensageiro, um heraldo, alguém que anuncia um mensagem. Sim? Então, aqui temos três cartas de Deus para a humanidade. Não importa onde habitem, qual seja sua nacionalidade, qual seja o color de sua pele, qual seja seu status econômico, você será advertido com esses três mensagens. Sim? Porque esse mensagem, em realidade, é levado a cabo por o Espírito Santo. O Espírito Santo se encarga de levar esse mensagem utilizando os instrumentos humanos. É uma mensagem de Deus para o homem, e Deus utiliza o homem como instrumento para salvar ou para advertir o mesmo ser humano. Sim? Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo não necessita permisso de nenhum governo para que este mensagem penetre a cada nação. O Espírito Santo não necessita passaporte para entrar em nenhum país, porque toda a terra é de Deus. E Ele leva esse mensagem. Essa é a premissa que temos a oportunidade de aprender acerca desse mensagem. Estes ángeles, por lo tanto, representam a aqueles que recebem a verdade e com o poder abrem esse evangelho para dar a conhecer estas advertências para outros. Esse evangelho, esses três mensagens devem ser compartilhados para todos. E Jesus disse: o evangelho será predicado a todas as nações para testemunho a las nações. O que acepta tem uma recompensa e o que rechaza tem outra recompensa. Pero o que testifica é o mensagem que eles han recebido. Sim? Assim como um carteiro golpeia a porta de nossa casa para entregar uma carta, assim também estes ángeles, estes mensageiros de Deus, levam esse mensagem de advertência, dizendo o que vai passar. As palavras de esse mensagem são excepcionalmente urgentes. Vamos ver a continuação. Mira, vamos a ler versículo 6, por favor. O capítulo 14, Juan primeiro introduz um grupo especial, que é o grupo de los 144,000. Agora, se você se fija, esse grupo de los 144,000 é produto, nasce a partir desse mensagem. Os três mensagens assim surgir
esse grupo de los 144.000. Sim? Porque, de hecho, é o mesmo versículo 3 do livro, sim? Capítulo 14, versículo 3 diz: E eles cantavam um canto novo ante o trono, ante os 4 seres vivientes e ante os ancianos, e ninguno podia aprender esse canto, senão os 144.000 que foram redimidos de entre os de la tierra. Sim? Los de la tierra. E diz o versículo 4: Estes são aqueles que não se contaminaram com as mulheres, é dizer, com igrejas falsas. Mulheres, nesse contexto, é símbolo da igreja. ¿Ya? Então, eles não se contaminaram com igrejas, com falsas ensinanças, porque são vírgenes. É dizer, que eles mantêm a doutrina pura de Jesucristo. E diz: Estes são os que seguem ao Cordeiro donde quiera que vá. Estes foram comprados de entre os homens por primícias para Deus e para o Cordeiro, e em suas bocas não se hallou engano. Note então que estes 144.000 são privados do engano, são privados de las falsas doutrinas. Eles não se contaminaram. Então, os 3 mensagens dão produto ou generam os 144.000. ¿Está bem? Então, é como que se Jesus, através desses 3 mensagens, lhe dijera: solo uma vez mais, vai ser a última mensagem de advertência, é o que encontramos acá. Assim como Noé predicou os 120 anos que vendria um dilúvio, pero nada lhe creu. Pero o mensagem foi dado, a advertência foi dada, era o último mensagem para os antediluvianos. E a Bíblia registra que solamente 7 pessoas entraram em el arca. Pero o mensagem foi dado, e esse mesmo mensagem testificará contra eles em el dia de juízo. Então, primeiro se descreve a los 144.000, para que depois mostrar-nos os 3 mensagens angelicais. Tanto por la proclamação do mensagem como por la formação deste grupo ocorre, segundo a descrição, o período final da história. É dizer, que esses 144.000 se formarão em el período final da história. Sim? Como resultado dessa verdadeira adoração. Não se vão manchar com outras mulheres, com outras igrejas. Versículo 6, então, diz assim: Então vi a outro ángel que volava por el cielo, com el evangelho eterno para predicarlo a los que habitam em la tierra, a toda nação, tribo, língua e pueblo. Então, esse ángel traz um mensagem de onde? Desde o cielo, para predicar a los moradores de la tierra. Não importa o continente, sim? Usted será anunciado, a usted se lhe vai advertir esse mensagem. É isso o que Juan está dizendo acá. Não importa onde vivas, você vai escutar esse mensagem. Não sei qual será a tua resposta quando leia este mensagem, pero esse mensagem vai chegar a tus portas. Isso é o que está dizendo Juan. Então, a expressão evangelho eterno. Em o livro de Deus não se conhece outro plano de salvação. Não há um segundo plano de salvação de acordo à Bíblia. Sempre foi um em el Antigo e em el Novo Testamento. Por exemplo, leamos Hechos capítulo 15, versículo 11. Hechos capítulo 15, versículo 11. E diz assim: Antes, nós outros creemos que por la gracia do Senhor Jesus seremos salvos, al igual que eles. É dizer, que Pablo está mencionando acá que o único meio de salvação para os judeus, para os gentiles e para qualquer outro ser humano é através de Jesus. Não há um plano B acá. Sim? Nossas obras não servem para salvar-nos. Sim? Elas só testificam de nossa fé. Sim? Pero a salvação sempre foi e sempre será por os méritos de Jesucristo. Então, que entendemos nós por essa expressão evangelho eterno? Que entendemos por expressão evangelho eterno?
Bueno, se é eterno, não cambia, sim ou não? Esse é o sentido mais lógico. Se é eterno, não cambia. Não há variações. Por isso que Juan utiliza essa expressão evangelho eterno. Jesus não la utilizou o evangelho eterno. Pablo não utiliza a expressão evangelho eterno, porque tinha em consideração que ele é o evangelho puro. Pero Juan acá, em esse contexto, que também é um contexto de adoração, Juan usa a expressão evangelho eterno. É dizer, um evangelho que não ha sofrido nenhuma variação. A isso apunta ele como evangelho eterno. É dizer que a justiça de Cristo é posta sobre o pecador que se arrepende. O fundamento do chamado de Deus a la humanidade é o evangelho eterno. A salvação é nossa como um dom gratuito. Assim diz o apóstolo Pablo no livro de Romanos. É um dom gratuito de Deus. Sim? Porque Pablo diz, porque o salário do pecado é a morte, pero o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se Jesus deu sua vida perfeita, sua vida imaculada, é dizer que aqui temos o antigo sistema de sacrifício e aqui temos o novo sistema de sacrifício. O antigo apontava para encontrar-se com o novo. O corderito apontava para o Cordeiro de Deus que vendria a cumprir a justiça, que vendria então a concretar esse plano de salvação. Sempre ha sido. O método de salvação de Deus não ha variado do Antigo para o Novo Testamento. Sempre ha sido por la fé em el Cordeiro de Deus. Nós lhe entregamos nossos pecados a Jesus e, em cambio, Ele nos regala sua justiça. Uma justiça que é imputada, uma justiça que é impartida. Esse é o câmbio imerecido para o ser humano. Pero é de forma gratuita. A Bíblia diz, então, que sem derramamento de sangre, não há remissão de pecados. Então, o pecado requer a vida do pecador, pero através de Jesus, nós somos livrados. Essa justiça está à disposição de todo ser humano. Alguns la tomam e outros não la creem tão importante. Pero todavia, está a oferta de Deus para cada ser humano. O evangelho, a palavra evangelho significa buenas nuevas. É dizer, então, que esse primeiro anjo aqui, ele traz buenas nuevas eternas. Tem um evangelho eterno. Então, são buenas nuevas eternas. Sim? Eu estou morrendo de calor acá. Não queria dizer, pero se pode abrir a ventana, agradeço. Então, para que se produza esse câmbio, sim, para que se produza esse câmbio de pureza em alma humana, é necessário que o Espírito Santo convença ao ser humano. Jesus disse que a missão principal do Espírito Santo seria convencer de quê? Do pecado, de juízo e de justiça. Todo hijo de Adão, todos nós, sem exceções, necessitamos esta justiça. Porque o livro de Isaías compara a justiça do homem, suas buenas obras, como que se foram trapos de imundícia. É dizer, que aos olhos de aquele que conhece todas as coisas, nada passa desadvertido. Assim, ele conhece completamente o ser humano, porque as pessoas poderiam ou ter um conceito popular de que, não, pero é boa pessoa, eu lo conozco. E aí nombra algumas coisas que lo fazem, não? Pero aos olhos de Deus, essas buenas obras do ser humano não servem para a salvação. É necessário que o Espírito Santo diga assim: tu eres um pecador e necessitas arrepentir-te. Porque se não te arrepentes, vais a morrer. Vais sofrer o dano da segunda morte. É o mesmo evangelho da graça de Deus que foi predicado a Adão em Gênesis capítulo 3, versículo 15. ¿Se acuerda que Deus lhe deu a primeira promessa que vendria? El descendente. Esse mesmo evangelho que foi predicado a Adão, que foi predicado a Israel, que foi predicado a los gentiles e que é predicado hoje, não ha sofrido variação. É o mesmo mensagem. O único meio de salvação é sempre ha sido através da sangre de Jesus. Versículo 7 nos diz o seguinte. Vamos ver ao capítulo 14 de Apocalipse, versículo 7. Diz:
Porque primeiro o anjo, então, ele tem um evangelho eterno a ser predicado. Depois, o versículo 7 diz, ele descia a gran voz, temed a Deus e dar-lhe glória, porque ha llegado a hora de su juicio, e adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar e la fuente de las aguas. Es decir, que agora há o mensaje, a síntese do mensaje do primeiro anjo, então, ele utiliza 3 verbos, sim? Temer, glorificar e adorar. Todos estes verbos requerem uma ação do homem hacia o Criador, el que hizo. El hombre é chamado então a adorar ao Criador, já que a segunda bestia e a imagem de la primeira mandam a los moradores de la tierra que adorem ao dragão, a la bestia e a sua imagem. É o que aprendemos o dia de ayer. ¿Se acuerdan? Em esse contexto de adoração, em el momento em que a segunda bestia, sim, ordena que adorem a la primeira bestia, a que adorem ao dragão e a sua imagem, há mensagem para adorar a quem? Al Criador. Notam então o conflito? Vemos aqui o conflito presente então? O tema de fundo acá é a adoração. Uns adorarão ao dragão, a la bestia e a sua imagem. Pero o chamado del ángel, qual é? É adorar ao Criador. Sim, é dar de glória ao Criador, não à criatura. Então, essa é a pugna, é o conflito que há acá no capítulo 14. É a adoração. A hora de seu juízo ha llegado. Esta expressão está também tomada do livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 23, e também Daniel, capítulo 8, versículo 14, onde menciona que ao término de las 2300 tardes e manhã, o santuário celestial começaria a passar por uma obra de purificação. Então, Jesucristo entraria ao lugar santíssimo do santuário celestial e daria início, então, a quê? A esta obra de expiação. Essa obra de purificação, de purificar o santuário, de purificar a seu povo. Acordémonos que depois que o povo era purificado, sim? Depois que era terminado de purificar o santuário, então o sumo sacerdote saía fora, levantava suas 2 manos e bendecia o povo. A bendição não era dada antes da purificação. Também, meus amigos, isso representa a obra de Jesus que está sendo hoje em um santuário celestial. A bendição para entrar à Canaã celestial não é dada antes que o santuário seja purificado. Sim? Então, desde 1844, depois de Cristo, em 1844, começa esse juízo. Sim? Esse não é o juízo da segunda venida, não são as 7 últimas plagas. Esse juízo que aponta o primeiro anjo é o juízo investigador. Sim? Essa obra de purificação do santuário celestial. Agora, algo muito interessante, que o juízo, o dia do juízo para Israel era solo para Israel, não era para os estrangeiros. ¿Sabiam ustedes? Os estrangeiros não participavam em o dia de la expiação para Israel, porque o juízo era solo para o povo que conhecia. Assim, esse juízo também é solo para aqueles que já conhecem o Evangelho. Por isso que o apóstolo Pedro menciona, é hora que o juízo comece por la casa de Deus. Então, se esse juízo começa, para quem? Para aqueles que já conhecem Jesus, para aqueles que professam a verdade. Para eles começa esse juízo e começou em ano 1844, porque aí terminaram as 2300 tardes e manhã. Então, pobre daqueles que não participam em esse juízo. Porque os que não participam em esse juízo participarão em el juízo, serão julgados durante um milênio. Vamos estudar mais adelante sobre isso. Pero todo ser humano será posto em balança. Nada escapa. Pero nós decidimos em que juízo participar. Sim? Então, por isso que disse que ha chegado a hora, é o tempo de que o juízo comece, então, por la casa de Deus. Adorar ao Criador. O primeiro anjo tem um mensagem muito claro, muito preciso, porque ele está chamando a atenção de las naciones, de las tribus, de las línguas para adorar ao Criador. Sim? Então,
Se vamos a Éxodo capítulo 20, vamos ver quem é o Criador. ¿Sí? Éxodo capítulo 20, versículo del 8 ao versículo 11. E vamos ver que há uma direta relação, há uma estreita harmonia entre Éxodo 20, versículo del 8 ao 20, com Apocalipse 14, versículo 7. Estão entrelaçados os dois chamados. Os dois chamados chamam a adoração do Criador. E Éxodo diz o seguinte, capítulo 20, versículo 8. É um versículo conhecido por alguns, certo? Muitos de vocês já têm de memória. Versículo 8 diz assim, acuérdate, interessante, ¿eh? Como se introduz esse versículo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu animal debe trabajar el día sábado. Ni tu extranjero que estás em tu casa. Se tem visitas em tu casa, nem essa pessoa deveria trabalhar dia sábado. Esse é o mandato bíblico. Versículo 11 nos dá o fundamento por quê. Você poderia perguntar, por que não devo trabalhar o sábado? E o versículo 11 te dá a resposta. Versículo 11 diz, porque em 6 dias o Senhor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él hay, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Entonces, ¿quién declaró el sábado santo? ¿Fue los judíos o fue Dios? Mis hermanos, no hay la menor duda. En el libro de Marcos, Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y quien lo declaró santo no fue el pueblo judío, fue el mismo Creador. ¿Sí? Ahora miren, Apocalipsis capítulo 7 también llama la atención de las naciones. ¿Hacia quién? Hacia el Creador. Y además dice, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, no podría ser más preciso, más claro ese mensaje. Porque la controversia de ese tiempo final será adorar a Dios en el día que Dios pide o adorar a la bestia en el día que la bestia pide. Ese será el gran fondo acá. O grande conflito é entre a verdade e a mentira, entre o que diz a Bíblia e entre o que diz um sistema religioso. Por isso que o primeiro anjo já está mencionando, chamando a atenção das nações a que adorem ao Criador. ¿Por quê? Porque por outro lado está a bestia que disse também aos moradores da terra que devem adorar a la primeira bestia, ao dragão e a imagem da bestia. Então, há um conflito de adoração. Nenhum ser humano vai estar fora deste conflito. Você pode dizer, pero a religião não me interessa. Isso é um assunto para outras pessoas. Eu não tenho nada a ver com a religião. Pero a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que em esse momento todos os moradores da terra estarão involucrados em este conflito. Por lo tanto, pode ser que algum amigo que me está escutando pode dizer que a religião não lhe interessa. Pero tarde ou temprano você vai estar involucrado em um conflito religioso, meu amigo. E você terá que tomar uma decisão: adorar ao Criador ou adorar a la criatura. O mensagem do primeiro anjo é a melhor resposta à teoria da evolução, porque apunta aí ao Deus Criador, ao que hizo o cielo, a terra, o mar e a fuente de las águas. É por isso que as nações têm que ser atraídas hacia Ele, como reconhecimento de que as coisas não são produtos de casualidade. En los últimos días, Dios llama a los hombres y a las mujeres de todo el mundo a volver ao verdadeiro dia de descanso. O mensaje de este ángel tem esse propósito de chamar os habitantes de la tierra a que se fijen, ¿sí?, em um dia especial, que é um dia que é o sello del que criou todas as coisas. O sábado se remonta a la criação. Cada profeta, cada sacerdote, cada apóstolo e ao mesmo Jesus guardaram o dia sábado. Pero não guardaram para salvar-se, guardaram porque já eram salvos em Jesus. Jesus disse em Juan 14, verso 15, eu he guardado os mandamentos de mi Padre e em su amor permaneço. É dizer que a obediência aos mandamentos de Deus é produto de nossa relação com Ele. Já o conhecemos, já sabemos que Ele quer o melhor para nós outros.
Agora, mais bem, vem o mensagem do segundo ángel. Então, Deus tem 3 mensagens para ti em esta noite. Já vimos o primeiro. O primeiro é que todas as pessoas são chamadas a adorar ao Criador. O segundo mensagem está em Apocalipse, capítulo 14, e versículo 8. Esse ángel também é muito pontual, e esse mensagem traz solamente um versículo. É uma mensagem breve, pero contundente. Diz assim o versículo 8. Um segundo ángel seguiu descendo. Ha caído la gran Babilônia, la que ha dado de beber a todas as nações del vino del furor de su fornicação. Notem que o ángel disse a todas as nações, não é solamente a algumas, a todas, sim? Então, o segundo ángel é uma mensagem corto, pontual. Ele anuncia então a caída de Babilônia. Pero aqui, em esse contexto, Babilônia, aqui em Apocalipse, já não estava se referindo àquela Babilônia que foi governada por Nabucodonosor. Tampouco se estava se referindo à primeira Babilônia que foi fundada por Nironde, que está em Gênesis capítulo 11. Esse conflito entre essas 2 cidades, entre Jerusalém e Babilônia, vem desde o livro de Gênesis. Em o livro de Gênesis, Jerusalém é chamada de Salém, uma cidade de paz, de harmonia, e Babilônia é sinônimo de confusão. Sim? Então, o anjo faz essa declaração. Em o capítulo 5 de Daniel, nos primeiros 5 capítulos se descreve então que esse poder, sim, Babilônia, faz um ataque ao verdadeiro culto, introduz o falso culto. E há um crescimento do mesmo, e também depois descreve no capítulo 5 de Daniel, finalmente a caída de Babilônia. Pero essa babilônica de Apocalipse que está sendo mencionada acá, já não era a cidade literal, senão que era um sistema religioso, sim, que também havia caído. Por isso está sendo denunciado que esse sistema religioso ha caído, já? E vamos entender o porquê ha caído. Versículo 8, certo? O que terminamos de ler. Então, o segundo ángel tem esse mensagem claro, potente, e disse: ha caído la gran Babilônia. Então, era sinônimo de confusão religiosa, de doutrinas verdadeiras com doutrinas falsas. Há uma mescla, sim? E quando faz a referência, diz que ela ha dado de beber, sim, del vino a todas as nações, de sua fornicação. Ou seja, que não há pureza acá, há fornicação. Se dão conta que a Bíblia mencionava aqui que os 144,000 eram puros, não se haviam contaminados com outras doutrinas. Em seus lábios foram encontrados, então, uma perfeita pureza. Não havia mescla, não havia contaminação com outras falsas ensinanças. O vino, então, representa suas doutrinas, suas ensinanças, sim? Então, aqui temos um exemplo da cidade do Vaticano e como esse sistema religioso ha caído. E o mesmo ángel menciona, e de hecho, mira, a partir do ano 1844 começa então a ser predicado, sim? Esse anúncio da caída. E Babilônia ha caído, ou seja, esse sistema religioso foi tal qual revelado, de acordo com o que diz a Bíblia, de acordo aos fundamentos históricos, que esse sistema religioso não é verdadeiro. Foi descoberto, foi dado a revelar realmente o que predicam, o que ensinam. Então, se hoje as pessoas não são mais inocentes de saber que esse mesmo sistema religioso não tem a pureza do Evangelho, ha caído, se han apartado da pureza e ha sido denunciado. Por isso que o ángel disse: ha caído la gran Babilônia. Sim? É dizer que essas ensinanças não são parte do Evangelho de Cristo. Essa igreja utiliza doutrinas que não estão na Bíblia. Isso está dizendo o anjo com ha caído, ha caído. É mais, disse: todas as nações han bebido del vino de sua fornicação. Então, de maneira geral, o término Babilônia é muito abarcante e representa al papado em aliança política e religiosa com os reis de la tierra. Por isso que o ángel está mencionando acá, sim, ha dado a beber a todas as nações. Então, essa força religiosa, esse poder religioso, não tem solamente o propósito de
dá um mensagem religioso, sino que mais bem também tem seu lado político. Os reis de la tierra lo recebem muito bem a esta cabeça. Le dão a bem-vinda. Sim? É recebido em todas as nações. Aqui está muito claro o Evangelho. O segundo mensagem del ángel seria a declaração precisa e clara de que esse sistema religioso tinha uma alta influência em las nações. E además disse, representam a todas as corporações e movimentos religiosos que han desviado a verdade, desafiado a autoridade divina e seduzido a las pessoas a também que se contaminem com as falsas doutrinas. É dizer que Babilônia não está sola. Nós vamos estudar o capítulo 17 do livro de Apocalipse e vamos ver que ela tem hijas. Han adulterado a palavra de Deus. Han falsificado algumas ensinanças e han ensinado estas falsificações a las pessoas. Então, o anjo está denunciando acá. Ha caído a gran Babilônia. Nadie agora é inocente. E se quer seguir sua doutrina, vai seguir seguindo, pero a verdade está exposta. Ha caído. O anjo tem um mensagem super claro, dizer que ha sido denunciado que essa Babilônia ha caído. Su sistema de mezclar a verdade com a mentira ha sido denunciado, ha sido desmascarada esse sistema religioso. E hoje, meus queridos, quando estudamos as profecias bíblicas, nós vemos claramente que há muitas diferenças entre a enseñanza de la palavra de Deus e entre lo que ensina este sistema religioso. Pero es más, los gobernantes de la tierra le prestan oídos, le rinden honores, le aplauden, donde quiera que vaya. Pero la escritura es muy clara, es muy precisa respecto a esto. La Gran Babilônia, descrita en este versículo, designa em um sentido especial a las denominações religiosas apóstatas unidas em el tempo del fim. Aí haverá então uma triple aliança entre quem? Quem vai liderar essa triple aliança? É o mesmo papado, os protestantes, apóstata e o espiritismo. Isso é o que o Apocalipse menciona como os 3 espíritos de ranas. Os 3 espíritos de rana que menciona e que vamos estudar mais adelante está figurado entre essa tripla aliança desses 3 poderes. E deixe-me dizer que esses poderes estão em plena harmonia há tempo já. Estão trabalhando silenciosamente para coligar esta aliança. Sim? Protestantes que abraçam a fé de Roma hoje. Protestantes que são recebidos com os braços abertos em Vaticano, o que antes não se dava. Sim? Pero essa triple aliança tem que concretar-se, diz a profecia. Esta profecia da caída de Babilônia encontra seu cumprimento em el abandono do cristianismo em geral e a pureza do evangelho. Han dejado, já seja os católicos romanos ou os protestantes evangélicos que temos em nossos dias, han dejado a pureza do evangelho por seguir a doutrina de Roma. Por isso que o anúncio do anjo ha caído a gran Babilônia, ou seja, ha sido desmascarada. E todas as hijas de ella que são parte dessas falsificações de ensinanças. O mesmo versículo 8 tem um transfundo de adoração. Todo o capítulo 14 do livro de Apocalipse tem uma mensagem e nos dá esse descobrimento em um contexto de adoração. A quem adorar? Esse é o ponto clave acá em o capítulo 14 de Apocalipse. Se acorda que o livro de Gênesis relata a história desses 2 irmãos. Eram hijos do mesmo padre, de la mesma madre, pero tomaram decisões distintas. Receberam as mesmas ensinanças de lo que deveriam fazer, pero finalmente Caim decide oferecer o sacrifício, a adoração, a sua maneira, e Abel decide oferecer a la maneira do Senhor. Então, a Bíblia diz que a ofrenda de Abel foi aceitada pelo Senhor, em cambio a de Caim foi rechazada, e por isso se enoja, e depois matou a seu irmão. ¿Qué hizo Roma con sus hermanos durante los 1260 años? Seguramente el Señor va a preguntar a Roma, ¿qué hiciste con tu hermano?
lo mataram. ¿Por que lo mataram? Porque não lhe agradava. Por isso Caim matou Abel. Por isso Roma matou a los cristianos. Porque não lhe agradava. Ofrendas distintas, cultos distintos. E também temos outra figura acá em o livro de Daniel, quando esses jovens são então postos à prova, bajo sentença de morte, a inclinar-se ante a estátua, ante a imagem que havia sido construída. Apocalipse capítulo 13 dá a mesma descrição, que toda a humanidade estará involucrada em adorar a imagem da bestia e terá que tomar uma firme decisão, aún bajo ameaça de morte. Quizás seja muito fácil predicar, falar esse mensagem em tempo de paz. Sim? Pero quando llegue esse momento de que a fé de los hijos de Deus seja posto a prova, ¿seguiremos predicando com força? Esse então será um grande desafio. Pero sempre os hijos de Deus foram desafiados a rendir um culto ao verdadeiro Deus e como Ele quer, não como lhes parece. Pero em los últimos dias, lamentavelmente, milhões de seres humanos vão ceder a esse falso culto e vão adorar a la bestia e a sua imagem. Pero o mensagem de advertência vem agora, o mensagem do terceiro ángel. Então, temos aqui a pergunta: a quem adoramos? Como lo adoramos? Nossa atitude ao adorar. Quando adoramos? Então, a adoração é algo que involucra a cada ser humano. Pode ser que hoje muitos seres humanos sejam indiferentes ao tema da adoração, por agora. Pero a Bíblia menciona que tarde ou temprano, cada ser humano estará involucrado diretamente, de maneira ativa, em la adoração. A la bestia, a sua imagem, ou ao Criador de los cielos. O vinho de Babilônia representa suas falsas doutrinas, suas falsas ensinanças. Como exemplo de ellas, temos acá, por exemplo, a imortalidade del alma, que o homem, sim, ao morrer, há um estágio intermédio, não? Que as almas estão aí vivas todavia, têm a oportunidade de serem salvos, vão ao purgatório. Pero a Bíblia não ensina essas coisas. Outra ensinança de Babilônia, a santificação del dia domingo. Essa mesma ensinança é ensinada por las igrejas protestantes de nossos dias. Heredaram essa doutrina de Roma, abraçaram essa doutrina e hoje defendem essa doutrina. E acusam a los verdadeiros adoradores de Deus como se fosse uma secta. Pero, mis hermanos, o tema da adoração não é menor. Tarde ou temprano, cada ser humano vai ter que sellar seu destino. Santificar o domingo, ou santificar o sábado, o sétimo dia da semana, como pede o Senhor. Por isso que o mensagem do ángel vino diretamente abarcando esse tema, chamando a adorar ao Criador. La fornicação é a impía aliança de la igreja com o mundo, de la igreja com o Estado, o poder religioso com o poder secular. Sin embargo, aún se encontram em esses verdadeiros discípulos de Jesus que oirão a voz. Por isso que nós vamos ver que não todo está perdido todavia. Há pessoas muito sinceras em las igrejas protestantes. Há pessoas muito sinceras dentro da igreja católica romana. Pero essas pessoas, a lo mejor já estão escutando esse mensagem e seguirão escutando, porque o Espírito Santo vai obrar em suas vidas. Jesus dijo: eu tenho outras ovelhas que não estão em esse redil. A mim me convém traê-las. Então haverá um solo pueblo e um solo rebanho. Eu um dia fui católico romano. Pero um dia escutei este mensagem e disse: tchau, Roma. Adiós. He decidido abraçar esse mensagem, porque esse é um mensagem para cada nação, tribo, língua e povo, para que possam tomar uma decisão: permanecer em Roma ou sair de Roma. Não é um mensagem confuso, senão que é um mensagem de urgência. Por isso que o versículo 7 diz, Juan menciona que o anjo gritava a grande voz.
um mensagem que vem diretamente do céu para a humanidade. E cada ser humano que escute esse mensagem tem que tomar uma decisão. Permanecer aí onde está ou sair de ela. Mire o mensagem do terceiro ángel. Versículo 9 ao versículo 11. O chamado em esta noite é diretamente para cada ser humano. Mire o versículo 9, diz assim: um terceiro ángel seguiu dizendo a gran voz: se alguno adora a bestia e a sua imagem, e recebe sua marca em sua frente e em sua mano, este também beberá del vino de la ira de Deus, vaciado puro em la copa de sua ira, e será atormentado com fogo e azufre ante os santos ángeles e ante el Cordeiro, e o humo de su tormento sube para sempre jamás. E os que adoram a bestia, a sua imagem, e os que recebem a marca de su nome, não têm repouso nem de dia e nem de noite. Vamos a ver a que se refere o apóstolo Juan com essa expressão dia-noite, repouso, tormento que seria duradouro aparentemente. Pero bem, em síntese, o mensagem do terceiro ángel é: se alguno adora a la bestia e a sua imagem. ¿Alguém tem dúvida de que esse capítulo é sobre adoração? Os três ángeles hablam o mesmo mensagem: adoração. Rendir culto. ¿A quem? Essa é a grande pergunta. E aí uma advertência. O terceiro ángel agora dá uma advertência para aqueles que vão adorar, ou que querem adorar a la bestia e a sua imagem. Diz: se alguno adora a la bestia, esse também beberá del vino del furor de sua ira. É dizer, que aqueles que lhe gustam tomar vinos, aqueles que lhe gustam tomar vinho, os que tomam o vinho de Roma, vão tomar também um vinho de la ira de Deus. Ou seja, já que lhe gusta tomar vinho, Deus lhe vai dar um vinho também, pero distinto agora. Por isso que então está essa advertência, sim? Diz: se trata de la primeira bestia de Apocalipse 13. É dizer que a segunda bestia faz uma imagem para que adorem a la primeira. Que adorem a primeira bestia e adorem ao dragão. Sim? Então, aí está a advertência. Não é uma proibição. Cada ser humano é livre para tomar sua decisão. Se querem adorar a bestia, a sua imagem, você é livre para tomar sua decisão. Mas aqui está a advertência. Diz: se alguno la adora, também este vai a beber del vino del furor de la ira de Deus. Então, o vinho de la ira de Deus vai ser manifestado em las 7 últimas plagas. Sim, capítulo 16 do livro de Apocalipse, que o pastor Ivan Parra vai trazer para nós mais adelante. Sim? Então, o furor de la ira de Deus será dado através de las 7 últimas plagas. Esse é, então, o vinho de la ira. É dizer, então, que o mesmo apóstolo Juan menciona claramente acá para nós e disse que, mira, nota que ele disse: esse também beberá del vinho de la ira de Deus vaciado puro. Puro. Puro é sem mescla, verdade? Agora, o que significa que esse juízo de Deus, as 7 últimas plagas serão puras? É dizer, que essa sentença, esse juízo, não vai levar a misericórdia de Jesus. Há uma escritura cristiana que menciona que todos os juízos que foram derramados sobre os seres humanos antes que se cierre a porta de graça, foram derramados com misericórdia, porque a sangre propiciatória de Cristo intercedeu por esses pecadores. Tiveram que ser destruídos Sodoma, Gomorra, é o mesmo los antediluvianos, pero esses juízos foram usados com misericórdia. Imaginemos nosotros o que significa sem misericórdia, sem mescla, sino que será puro. É dizer, que toda a ira de Deus, o enojo de Deus, sem nada, sem nenhuma gota de misericórdia, será derramada acá. É dizer, que as 7 últimas plagas que vendrão sobre aqueles que adoram a bestia e a sua imagem,
realmente não queira estar em seus sapatos. Porque será uma ira pura. Es decir, não há nenhuma gota de misericórdia. Ustedes veem que Apocalipse 13 diz que a bestia vai tratar de imponer a los moradores de la tierra a que adorem a sua imagem. ¿Sí? E haciendo que os homens que não queiram adorá-la podem ser dados por muertos. Haverá um decreto de muerte. Pero por outro lado, o terceiro ángel está dizendo que aqueles que adoram, que vão adorar a bestia, aqui há algo para eles também. Então, amigos, todo ser humano está involucrado em o tema da adoração em los últimos dias. A pergunta é: vamos recair sobre nós um decreto de morte ou esperamos que recaiga sobre nós a ira de Deus sem mescla? Cada ser humano vai tomar sua decisão. Sim? De um lado ou do outro. Pero a ira de Deus será sem mescla. E aí vamos entender melhor o que significa sem mescla quando estudamos as 7 últimas plagas. Será atormentado com fogo e azufre, e o humo de seu tormento sube por los siglos de los siglos. Vamos aclarar essa expressão, por los siglos de los siglos, sim? É dizer que cada um vai sofrer, pero não agora já com as 7 últimas plagas. As 7 últimas plagas são para exterminar a los impíos, são para destruir esta terra. Pero solamente depois de um milênio, sim? Depois de um milênio, quando Jesus vai executar o juízo sobre os impíos, então eles tomarão esse sofrimento. Deixarão de existir, porque cada um será castigado em la medida de sua maldade. E deixará de existir por los siglos de los siglos. Pero primeiro tendrão que sofrer por todo o que han cometido. Por cada acto de desobediência e de rebelião contra seu Criador, eles também pagarão por isto. Sim? Então, a pergunta é: quando? Em ocasião da segunda vinda de Cristo e ao final do milênio. Em la segunda vinda de Cristo serão destruídos os impíos junto com esta terra. Por isso que o mesmo apóstolo Pedro disse que os cielos serão desechos e os elementos serão desechos. É dizer que essa terra tem que passar por uma metamorfose, por uma transformação completa. Pero cada ser humano que está involucrado neste conflito tem que tomar sua decisão. Por isso que o mensagem de los ángeles é um mensagem de advertência, de urgência, para preparar o que vai a venir, para dizer: não, pero nadie me avisou, nadie me dijo nada. Sim, te dijeron. Aqui está o mensagem, aqui está a advertência. Então, cada ser humano vai tomar sua decisão, de um lado ou do outro. Não tem repouso nem de dia nem de noite, ou seja, mientras dura seu castigo. O castigo da destruição final, depois do milênio, durará para cada um segundo a maldade que ha cometido. O versículo 12 e o versículo 13 mencionam o seguinte: aqui está a paciência de los santos. Amigos, a Bíblia nos está dando uma característica do remanente de Deus em esse contexto. E a característica deles, em primeiro lugar, é que eles são pacientes, é que eles são perseverantes, é que eles estão dispostos a sofrer por Cristo. Ou seja, que se você não é uma pessoa paciente e é parte desse povo, pida a Deus paciência, perseverancia, sim? Porque diz claramente: aqui está a paciência de los santos, los que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E oí uma voz do cielo que dijo: escribe, dichoso, felizes, los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras los siguen. Entonces, essa paciência significa lealtad a Cristo. La fe en Jesús é uma fidelidade, é a lealtad, assim como Jesus foi fiel a seu Padre. La mesma lealtad que se verá em los que tenham o seio de Deus vivente. Qual foi
la tercera tentación que Satanás lanzó sobre Jesús en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, entonces la tercera adoración, la tercera tentación fue que Jesús debería adorar a Él. Todo eso te daré si te prostras y me adoras. Satanás, ese siempre fue el anhelo de Satanás. Requerir la adoración de ángeles, la adoración de los seres humanos, y trató de conseguir la adoración del Hijo de Dios. Pero Jesús fue firme y lo venció. Fue leal a su Padre Celestial. El versículo 13, entonces, cuando dice, bienaventurados los que descansan en el Señor, porque sus obras los acompañan. Este será, entonces, los que descansan en el mensaje del tercer ángel. Mira lo que va a pasar. Se refere al período, entonces, de ese mensaje. Entonces, para contextualizar, nosotros, ¿sí? Nosotros ya estamos viviendo en el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel ya está siendo predicado. Hay una advertencia para que los seres humanos, si deciden adorar a la bestia, beberán de la ira de Dios. El mensaje del primer ángel ya fue predicado, el mensaje del segundo ángel ya fue predicado, y el mensaje del tercer ángel está siendo predicado. El tiempo está cerca. Sus obras con ellos siguen. La influencia de sus obras sobrevivirá y Dios no las olvidará. Los que han creído y vivido en la proclamación del mensaje tendrán el privilegio de levantarse en la resurrección especial. Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice que algunos despertarán, unos para honra y otros para vergüenza y horror eterno. Entonces todos aquellos que descansarán en el Señor en el mensaje del tercer ángel van a levantarse. Esta es la buena noticia. La descripción que sigue es de la segunda venida de Cristo, del versículo 14 al versículo 20. ¿Sí? Es un escenario que contempla Juan sobre el segundo advenimiento de Cristo a esta tierra, ¿sí? En gloria y majestad. Por eso que las naciones fue hecha la pregunta, ¿y quién podrá quedarse de pie? ¿Sí? Estudiamos el capítulo 6, el versículo 17. Versículo 14, entonces, ¿sí? Apocalipsis 14, versículo 14, dice así. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con su corona de oro y en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Sí, era ese entonces el relato, la imagen que nos está dando el apóstol Juan. Uno como Hijo del Hombre, sentado en el trono con una corona en su cabeza y con una hoz en su mano. ¿Para qué sirve la hoz? Para cosechar, ¿verdad? Para cortar, ¿sí? Hablar de hoz es sinónimo de cosecha, ¿sí? Y en ese contexto, Juan también lo describe. Tiene la corona en su cabeza. Jesús viene en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos el versículo 15. Dice así. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar y la mies de la tierra está madura. Entonces, es el momento. Es decir, que un ángel entonces habla al que está sentado en el trono. Toma tu hoz, porque la mies de la tierra ha llegado el momento de la cosecha. ¿Sí? Este pasaje, entonces, mira, vamos a leer el versículo 16. Dice, y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la cegó. 17. Después, otro ángel que tenía poder sobre el fuego y gritó a gran voz al que tenía la hoz afilada. Es decir, que Jesús tenía una hoz aguda,
dice o versículo 14, e o versículo 17 dice que el otro ángel tenía una hoz afilada. Son dos cosechas distintas, ¿sí? Son dos cosechas distintas. Já vamos a entender a que se refiere. Versículo 18. E del altar saliu a outro ángel que tinha poder sobre o fogo e gritou a gran voz ao que tinha a hoz afilada: Toma tu hoz afilada e vendimia los racimos de la vid, de la tierra, porque sus uvas estão maduras. E el ángel passou su hoz afilada por la tierra, dizimou a la viña de la tierra e echou la uva en el gran lagar de la ira de Dios. E el lagar foi pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué significa esto? Es la pregunta de ustedes, ¿verdad? ¿Qué significa el último versículo del capítulo 14? En ese mismo momento se levarão a cabo, sim, duas cosechas. Jesus, com sua hoz, vai cosechar o trigo. Sim? Esse passagem descreve as duas cosechas, uma de cereais, que é o trigo, e a outra é de uva. Estas cosechas representam a divisão, então, entre a população do mundo, os seguidores da bestia e os fieles adoradores de Cristo. Os que han aceptado a Cristo e han sido fieles representam que coisa? O trigo. Está em los evangelhos essa parábola. Depois, os que han rechazado a Cristo, não entregaram sua vida a Ele, sim? Ou não, e não lhe foram fieles, são cosechados como as uvas. Só haverá então esses dois grupos quando Jesus venga. Estará o trigo que será cosechado por Ele, e estará as uvas que serão cosechadas por esse ángel que tinha a hoz afilada. Agora miren, quero que na outra diapo mencione acá. Essa foi então, Jesus explicou essa parábola. Essa parábola estava apontando a Apocalipse capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 20. Jesus explicou a parábola e disse que a cosecha era o fim do mundo e que os cosechadores eram os ángeles. Ou seja, que haverá uma cosecha, sin embargo, distinta. Agora, miren, mis queridos, versículo 19. Dice Juan, recuerda la práctica de pisar la uva con los pies, ¿sí? En el lagar. Se machacaba la uva para extrair el vino. En este caso, dice el versículo 20, que el jugo fluyó 1200 estadios. ¿Qué significa eso? Mira, el 4 es número correspondiente é símbolo de universalidade. O número 4 em Apocalipse, símbolo de universalidade. Todo o mundo. ¿Sí? Então será uma grande quantidade de gente que finalmente se vai perder. Agora, lo interessante aqui também é que, tal como lo menciona, ambos grupos estão maduros. O trigo e a uva. ¿Sí? Um grupo listo para ir ao cielo, e o outro para receber seu resultado de haver rechazado a Deus. Agora mira que nos chama muito a atenção que Juan disse que a última parte do versículo 20 diz: e o lagar saliu sangue hasta os frenos de los caballos, disse, e o lagar foi pisado fora da cidade. O que significa isto? A cidade que está se referindo acá, e o lagar, as uvas, sim, são aqueles que não entrarão a la Nova Jerusalém. Aqueles perdidos que não ingressarão a la Nova Jerusalém. Eles então serão, esse simbolismo utiliza o apóstolo Juan, foram pisados fora da cidade, as uvas. Então haverá duas cosechas. Cada ser humano decide em que lado está. Se quer ser o trigo ou se quer ser as uvas. Pero todo ser humano está involucrado em essa cosecha final que representa o fim do mundo. ¿Sí? Então a pergunta é esta: ¿en que grupo quieres estar tú? ¿En que grupos quieres estar cuando Cristo venga? Esse entonces é o momento clave. Se acuerden que Deus sempre advierte o ser humano antes de ejecutar um juízo. Sempre. Assim foi em los dias de Noé. Deus lhe pediu a Noé que lhe dera mensagem. Noé construi uma arca. Noé predica que vai venir um dilúvio.
E Noé passou 120 anos trabalhando em arca e predicando que vendria um dilúvio. Pero curiosamente, esse dilúvio chegou e a maioria dos seres humanos em estes dias não estavam preparados. Não creyeron a la predicação de Noé. Eu sei que para muitas pessoas, o que estamos predicando hoje é uma loucura. Porque veem que o mundo está muito tranquilo. Que no mundo há muita paz, há tranquilidade, há prosperidade econômica. Então, alguém pode dizer, esse muchacho está louco predicando estas coisas. Pero estes 3 mensagens de Los Ángeles são mensagens de advertência. E se Deus advierte, é porque vai passar. Pero quando suceda, já haverá sido tarde para uma decisão. Por lo tanto, o chamado de Deus a tu coração, meu querido amigo, é hoje. Tu decides hoje de que lado vais estar. Se vai ser levado em essa cosecha representando o trigo a los hijos de Deus que han aceptado a Jesus, ou aqueles que serão pisados em o gran lagar, que não pisarão em la cidade santa, que estarão afuera de la cidade para ser destruídos. Te animo para que decidas ao lado de Jesus. Acá em esta congregação, há alguém que quer afirmar sua decisão em Jesus? Há alguém que quer poner-se de pé e dizer, quando esse dia ocorra, eu quero estar ao lado de Jesus. Eu quero adorar ao Criador do cielo, da terra, do mar e da fonte das águas. Esse, meu querido amigo, é o chamado de Deus à humanidade hoje, em tempo de paz, em tempo de tranquilidade. Se a palavra profética é segura, também segura é seu acontecimento. Nos hace bem a nós estar atentos à palavra profética. Vamos orar por aqueles que han tomado a decisão de entregar seu coração ao Senhor e preparar-se para esse grande dia, porque vendrá. Vamos orar. Santo Deus, eterno Padre, nós creemos em la seguridade de tu santa palavra, Senhor, porque a palavra profética é segura. Não importa o que pensem os demais seres humanos, este é um mensagem que vem desde o cielo, Senhor, a cada nação, tribo, língua e pueblo, porque estes acontecimentos estão mais cerca que nunca. Estamos chegando ao ponto de culminação, onde cada ser humano será chamado a adorar a bestia e sua imagem e o dragão, ou adorar ao Criador de los cielos e de la terra. Aqui há um grupo de hijos tuyos, Senhor, que han confirmado essa decisão de adorar a Jesus, porque sabemos que um dia Jesus tomará sua voz e vem a buscar a seus hijos, e queremos estar aí, Senhor, em esta nova Jerusalém, em esta cidade santa, e viver eternamente contigo. Bendice a fé de eles, Senhor, de aqueles que creem em esse mensagem, de aqueles que não dudam de tu palavra, em el nome de Jesus. Amém.